Estamos vivendo o ano de Copa do Mundo. Hoje, gente, eu tenho o prazer de conversar com ele. Cocito, que nos trouxe e nos traz alegria no mundo esportivo. Primeiro, Cocito, obrigado por receber aí o nosso convite, estar aqui hoje falando com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite de estar participando aí, né, do programa, poder contar um pouquinho aí da minha história, né, da minha trajetória, do meu início, da minha infância, né, em Batatais. E para mim é um prazer sempre muito grande estar relembrando histórias, principalmente daqui, né, da cidade de Batatais, é a cidade que eu amo de coração e de paixão, né. Nasceu em Batatais? Não nasci em Batatais, né, mas sou batatais de coração, nasci em Bebedouro, mas completei 1 ano de idade já em Batatais, né. Meu pai, devido à sua profissão, né, delegado de polícia, e ele já havia vindo jogar, segundo ele disse, né, uma vez em Batatais, gostou muito da cidade, e quando ele teve a oportunidade de escolher entre algumas cidades, ele escolheu Batatais. E aí, quando nós viemos para cá, e ele acabou mesmo saindo em algumas oportunidades, acabou erradicando aqui, a gente ficando, né, a família toda aqui, e meu pai realmente é um fã da cidade também, assim como todos nós, né. Eu sempre que tenho a oportunidade venho para cá, não só por eles, lógico, para rever a minha família, mas também os amigos, né. Essa pelota que transformou a sua vida? Transformou minha vida. Eu digo não só o futebol em si, né, mas o esporte, né, o quanto que ele nos ajuda a educar, né, a ter responsabilidade, a ter vários valores, né, disciplina, comprometimento, e isso serve para a vida, né, não é somente dentro do futebol. E a bola, sem dúvida nenhuma, eu fiz uma carreira, ao meu ver, foi muito mais do que eu imaginei um dia em ser, em ter, né? Mas eu sempre digo muito em relação ao merecimento, né? Nós temos realmente o que merecemos. Então, assim, por toda a minha dedicação, meu compromisso, desde o início, quando meu pai lá atrás, né? Até falando em questão educativa, em Sim. questão educacional, quando nós em 88, né? Disputamos, eu tinha 11 anos de idade e nós montamos uma seleção da cidade e jogamos a Liga Ribeirão Pretana de futebol. E desta feita, as melhores equipes eram Botafogo de Ribeirão Preto, as maiores, né? E Comercial de Ribeirão Preto. E nós aqui humildemente montamos a seleção e fomos jogar. E quando muitos não acreditavam, né, ou quase todos, né, nós fomos campeões em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí surgiu o convite. Então, assim, em 88, nós fomos campeões. O pessoal já no final de 88, início de 89, vieram a Batatais. Convidou eu, o Olezinho, o Alex Inácio, né, o goleiro. E Meu primo Alex, viu, gente? o Alex, exatamente, o Alex Romagnoli, o Olezinho e o Alex Bala. Nós fomos 4 convidados para ir para lá. Então se criou uma expectativa muito grande. E eu cheguei pro meu pai, falei, pai, fui convidado para ir pro Botafogo de Ribeirão Preto, para poder jogar lá. Meu pai também jogou no Botafogo, né, profissionalmente. Então, uma expectativa gigante. E quando eu chego para falar para ele, ele falou, mas você não vai. Eu falei, pô, mas como assim? Não, você vai estudar. Então, assim, até mostrando a questão da educação, das prioridades da vida, e realmente eu vejo hoje que ele estava correto. Tanto é que depois eu fiquei 1 ano insistindo, né? Até eu digo foi em 89, 1 ano dizendo não, né? Dele para mim. Mas eu insisti também, minha persistência foi muito forte em relação a isso, para que ele depois deixasse e eu me comprometesse. Então o pessoal da diretoria, eu sempre falava com o Alex, com o pessoal, falava, fala pro pessoal do Botafogo, não desistir de mim não, para eles virem atrás aqui, falar com meu pai, que uma hora ele vai deixar. E eles vieram, daí em 90, então passei 1 ano inteiro sem ir, triste, né? Frustrado. Desmotivado, mas continuei aqui treinando, estudando. E aí, quando o pessoal da diretoria veio novamente em 90 para pedir pro meu pai para me liberar, meu pai falou assim, ó, você vai, mas a primeira nota vermelha, você tá fora. Então foram anos... Disciplina. Foram anos de idas e vindas, né, dentro do São Bento. Enquanto o pessoal tava ali escutando o Walkman, né, da época e tal, e eu vinha ali, lendo, estudando o Walkman. Show, hein? E dormindo, e às vezes dormindo, cochilando em cima dos livros, em cima dos cadernos, estudando, e graças a Deus não tirei a nota vermelha, né? Senão não estaria aqui falando hoje sobre a minha carreira, a trajetória, que meu pai já teria tesourado, né? Mostrando o quanto é importante o estudo também, além de tudo. Você destaque os pontos principais da sua carreira, que mais marcaram. O que mais marcou a minha carreira realmente, que eu falo sempre dos valores, né? Até na minha escola, eu tenho uma escola Furacão, uma franqueada do Atlético Paranaense lá em Curitiba. E eu apliquei o DNA de vencedor, que é algo que eu estava aplicando nas categorias de base do Atlético Paranaense, chamado como DNA CAP, que são princípios de valores relacionados aos valores sociomorais e também à performance, que eu acredito que não se dissocia, né, a pessoa do profissional, seja ele jogador de futebol ou qualquer outra profissão.
E quanto melhores pessoas nós formos, né, com melhores valores, mais internalizados, melhores escolhas nós faremos e seremos melhores profissionais. E no futebol da mesma forma. E um dos pilares são 8 pilares, né, do DNA de vencedor, que são responsabilidade, humildade, gratidão, solidariedade, resiliência. Mas o pilar que eu vejo que mais marcou a minha carreira foi a renúncia. Renúncia? Eu vejo assim, não dá pra... Muitas pessoas almejam ser isso ou ser aquilo, obter algo, mas não querem pagar o preço para isso, né? E não se dá para ter tudo ao mesmo tempo. Isso que eu costumo dizer da renúncia. Você tem que abdicar, abrir mão às vezes, muitas vezes na verdade, de prazeres, né, momentâneos. Sim, em busca de algo maior. Em busca de algo maior. E eu sempre abri mão de tudo. Então assim, começando da minha infância, muitas vezes abri mão aqui dos meus colegas, de finais de semana, porque eu estava jogando futebol, era o meu sonho maior. Muitos momentos lá mesmo no Atlético Paranaense, quando eu passei por lesões, tive momentos assim deles quererem até me emprestar um momento lá, e eu bati o pé e falei que eu queria ficar lá, que eu ia jogar no Atlético, e fiquei lá. Só que nesse momento que eu bati o pé e eu, né, peitei que eu ia ficar, quando eu ia para casa aos sábados, por exemplo, quando eu não era convocado, né, eu chegava em casa, minha esposa com meu filho tava lá, e ela falava: ei, você vai almoçar? No sábado, um frio danado em Curitiba, lá 0 graus às vezes, com chuva, frio. Eu falei: não vou almoçar. Aí eu tomava um cafezinho, comia um queijinho, um pão com queijo ali e tal. Eu falei: vou treinar agora à tarde. Então assim, treinava sozinho, abria a mão então, renunciava, né, o prazer de ficar em casa, de deitar embaixo da coberta, num frio danado, para assistir um filme com a minha esposa, com meu filho, para treinar em busca do meu sonho. Podemos dizer que essa referência, esse trabalho árduo, essa disciplina que você teve e tem na sua vida, vem do seu pai? Também, da minha família, né, principalmente do meu pai, assim, porque eu lembro quando meu pai sempre falava para nós, e é o que eu passo para os meus filhos, que falou assim: ó, você pode escolher ser o que você quiser, não desmerecendo as profissões, mas você pode ser um gari, que é tão importante, né, para toda a sociedade, para a comunidade. Você pode escolher ser um frentista de posto, pode escolher o que você quiser, mas que você busque pelo menos ser o melhor naquilo que você faz. Então assim, a disciplina do meu pai, eu sempre vi meu pai, muitas vezes meu pai não ia almoçar, várias vezes, né, meu pai na delegacia aí como delegado de polícia, o quanto ele era Caxias realmente assim, né, de querer todas as coisas corretamente, certas, sempre fazendo o máximo, e principalmente não só em prol dele, mas em prol da sociedade, em busca né, de ajudar o próximo, assim, e com uma disciplina tremenda, né, sempre tentando realmente, como eu disse, ser o melhor naquilo que a gente busca fazer, e ele sempre fez isso. Quais foram os seus títulos? Bom, das categorias de base, assim, não vou nem contar, mas depois, assim, eu aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, quando eu subi profissional, nós tivemos um acesso, né, para a série, que foi uma conquista importante, que foi só a molecada das categorias de base da época ali, com alguns jogadores mais experientes. Nós subimos da série C para a série B do Brasileiro, né, então foi um acesso que nós tivemos ali. Tivemos um acesso também do Paulista da A2 para a primeira divisão em 95. Aí depois eu fui em 98 lá pro Atlético Paranaense, aí nós fomos campeões da seletiva para Libertadores em 99. Foi quando nos deu a condição do Atlético de jogar a primeira Libertadores da América em 2000. Aí depois foram 5 títulos paranaenses, né, que eu obtive. O título brasileiro, né, de 2001. E depois eu tive a oportunidade de jogar 3 Libertadores pelo Atlético, sendo vice, 3 Libertadores, né, chegando à final da Libertadores em 2005. Infelizmente perdemos para o São Paulo, até um jogo muito comentado, agora esses dias também foi comentado muito, e até dei várias entrevistas falando da Libertadores, porque foi a segunda vez agora que o Atlético chegou na final da Libertadores. E naquele momento nós não jogamos, eram 2 jogos, um em casa e um fora, mas o jogo que nós jogaríamos na Arena da Baixada, o São Paulo brigou ali com a Conmebol e tal, e não deixou com que nós jogássemos na Arena, e nós tivemos que jogar no Beira-Rio. Então ali é uma incógnita que ficará, né, eu falo lá, pelo resto de nossas vidas, porque se nós jogássemos na Arena ao lado do nosso torcedor, todos sabem da força, né, do Atlético dentro de casa, na Arena, exatamente. E fui então vice da Libertadores, aí joguei no Fortaleza, né, onde ali nós fomos campeões cearense. Tive o acesso com o Avaí também em 2008, da Série B para a Série A do Brasileiro daí. E em 2009 eu encerrei a carreira no Vila, né, encerrei precocemente devido a uma lesão de cartilagem no joelho aí aos 32 anos. Como foi a sua experiência no exterior? Então, no Tenerife, quando eu saí de uma final de Libertadores, foi quando eu saí do Atlético Paranaense. Eu estava fazendo a obtenção do passaporte italiano, né, da cidadania italiana.
tive algumas complicações na época com a documentação. Isso me deixou, depois de eu sair então de uma final de Libertadores, estava no ápice da minha forma física e técnica. Cheguei e fiquei quase 3 meses para poder estrear. Então me atrapalhou um pouco no início, pelo menos, mas depois eu terminei jogando bem no Tenerife. Depois eu fui pro Real Múrcia, que era um time também da segunda divisão, mas esse time ele ascendeu à primeira divisão nesse ano que eu lá estava. Porém, eu tive essa lesão de cartilagem, foi quando eu descobri essa lesão de cartilagem, e eu fiz uma cirurgia lá, eu fiquei 2 meses sem pisar, e assim, eu nem sabia que existia cartilagem. Quando eu fiz, pra você ter ideia, quando eu fiz a cirurgia e fiz lá na Espanha, e foi por artroscopia, mas eles fazem algumas perfurações no osso e tal, para poder fazer um sangramento, para poder imitar a cartilagem, que não regenera, né? Então é uma lesão grave. E aí depois que eu assustei, quando o médico disse, ó, Cocito, você vai ter que ficar 2 meses sem colocar o pé no chão. Então já pensei o tanto que minha perna ia atrofiar, perder massa muscular e para eu retornar. E aí eu comecei a pesquisar. Falei com os médicos amigos aqui do Atlético Paranaense, o Dr. Edilson Tille, que sempre me acompanhou no Atlético. Ele falou que eu citou a cirurgia essa mesmo. E eu comecei a pesquisar. Muitos jogadores não conseguiam nem voltar a jogar depois dessa cirurgia, pela cartilagem, realmente a dor é muito grande. Eu ainda consegui jogar mais 3 anos, mas à base de medicação, tomava anti-inflamatório para treinar, né? Muito sofrimento. Muito sofrimento. Né? E injeção na véspera e no dia dos jogos. E então, assim, eu fui até no meu limite quando eu não consegui mais corresponder às minhas expectativas, porque embora, eu até digo, né, eu não queria ficar jogando, roubando, né, como a gente diz entre aspas, que às vezes muitos jogadores não conseguem mais poder exercer a sua melhor técnica, a sua melhor forma física, né, corresponder a melhor performance, e mesmo assim continuam jogando, né, porque estão recebendo e as pessoas... Sim. Mas isso não condiz com o que eu aprendi, então assim, eu já não conseguia fazer da maneira que eu deveria fazer. Então eu decidi parar. Aos 32 anos eu ainda tinha proposta para jogar Campeonato Paulista, mas eu decidi parar e eu parei em novembro de 2009. Como é que foi essa decisão, cara? Então, foi difícil porque, diferentemente de hoje em dia, né, que hoje nós temos aí bastante acesso a cursos, né, hoje você vê, o pessoal tá no futebol, tem vários jogadores que estão em atividade, novos, com menos de 30 anos, e estão fazendo cursos, por exemplo, da CBF, curso da Universidade do Futebol, e que eu até aconselho muitos a fazerem, né, com essa facilidade que tem hoje. Nós não tínhamos isso. Então, às vezes, não nos preparávamos tanto. E eu também não estava tão preparado, porque era muito precoce. Eu sempre gostei de treinar demais, tinha muito amor, muita paixão no que eu fazia. E hoje existe uma evolução na medicina também. Sem dúvida. Né? Alguns tratamentos que são eficazes, eficientes. Exatamente. Essa lesão de cartilagem depois que me deu posteriormente, foi tudo devido à primeira cirurgia que eu fiz em 96 aqui no Botafogo, quando eu tirei parcialmente o menisco. Uma lesão que hoje em dia o pessoal faz a sutura, né? A medicina hoje, naquela época a gente cortava ali, tirava a parte do menisco, e em 1 mês estava jogando. Hoje em dia o pessoal faz a sutura, você fica aí 5, 6 meses para retornar a jogar, porém você preserva a sua vida, né? A sua cartilagem, então não tem mais problema. Então você tirou o menisco, ficou ali a cartilagem, né, machucando, até eu tirei a cartilagem, aí é osso com osso. Então meu joelho hoje parece que é um osso dentro do outro, né, no joelho esquerdo. Ó, são informações exclusivas do Cocito aqui, hein, galera? Ó, pra Rádio e TV Claretiano FM. Então, daí, bom, parei de jogar em 2009, né, depois eu fiquei um período, eu invisto também, já desde 2008 eu investia lá, nós temos uma construtora lá em Curitiba, então a gente constrói casas e vende, né, sobrados, que são aqueles de 2, 3 andares. E então fazia esse investimento, mas não é algo que é do meu métier, né, na verdade. E aí surgiu uma oportunidade, na época que meu pai estava no Batatais, em 2013, né, que ia jogar na oportunidade de jogar a Série A3, e eu vim para cá para ajudá-lo. Então voltei a morar em Batatais em 2013. Nesse momento, meu pai, a gente conversando, eu falei, pai, tem uma pessoa que pode ser o treinador do nosso acesso aí, que é o Ricardo Pinto. E nós trouxemos para cá o Ricardo, ele havia sido treinador, foi um ídolo também do Atlético Paranaense, jogou no Corinthians, jogou no Goiás, Fluminense, no Atlético Paranaense também. E quando nós fomos campeões brasileiros em 2001, o Ricardo ele era treinador de goleiro lá. E eu sabia do seu caráter, né, cara, da sua personalidade, do seu conhecimento do futebol, além de tudo, cara, né? E pela grande pessoa que ele era. Então eu falei, pai, é um cara que vai agregar demais. E aí meu pai decidiu, com o pessoal da diretoria do Batatais, contrataram o Ricardo.
eu vim para Batatais também, então, e contribuí naquele acesso, né, de 2013, que nós subimos da 3 para 2. Né, cara? Foi. Acesso, né? E ali, pô, eu fazia tudo. Eu era desde, junto com meu pai, né, desde nutricionista. Meu pai, tinha dia que eu chegava lá, meu pai tava cortando a grama Mas é a paixão, né? do Oswaldo Scatena. E eu tava lá, desde nutricionista, eu ia lá com as tias, com as cozinheiras lá na FEBEM, onde o pessoal ficava alojado. Então, assim, eu fazia tudo e era também diretor, cobrava os atletas, ajudava em tudo que o Ricardo precisava. E aí eu criei uma intimidade muito grande com o Ricardo, mais ainda. Uma aproximação nossa foi muito grande. Quando eu retorno em 2014 para Curitiba, né, depois do acesso e tal, eu voltei a morar lá. O Ricardo, ele tinha um complexo, uma quadra esportiva, um complexo lá, onde tinha 2 quadras de sintético, um bar, uma lanchonete, um ambiente bem legal, estacionamento. E aí o Ricardo falou, Cocito, vê se tem alguém para tocar para mim lá, né? O Ricardo havia separado da sua mulher, da ex, da Andressa, e ele queria alguém, ele não ia mais voltar a morar em Curitiba, ele queria que alguém que, né, com credibilidade, com responsabilidade para tocar lá. Nesse momento eu falei com outro amigo meu, que foi campeão brasileiro comigo, o Rogério Souza, que nós já tínhamos sempre o pensamento de montar uma escolinha de futebol, de poder passar um pouco da nossa vivência, não só de dentro do campo, mas também de fora do campo, né, desses valores que eu falei anteriormente, de poder aplicar isso, né, até pensando na questão da responsabilidade social. Que legal. E aí, falei, Rogério, tá a fim de pegar a quadra? Então ali na quadra nós fazemos, aí pegamos a quadra. Então nós fazíamos as locações, né, que a gente está lá na quadra até hoje, inclusive, as locações para os mensalistas no período da noite, mas durante o dia nós montamos a escola. E aí se transformou essa escola que não era a Escola Furacão. Depois eu peguei a franquia do Atlético Paranaense e nós estamos com a escolinha lá até hoje. Cara, então assim, eu falei como é que foi, desde como iniciou isso aí, né? Então nós estamos com a escolinha já, Furacão lá, nós estamos hoje lá em Curitiba, lá nós temos algumas franquias dentro de Curitiba mesmo. Você mora em Curitiba hoje? Moro em Curitiba. E continua investindo na construção civil, mas tem a escolinha onde a gente passa um pouco da nossa vivência. Nós temos lá hoje mais de 430 alunos. Cara, tudo isso? Bastante alunos. E assim, é importante dizer também que dentro desse, é um projeto comercial, porém dentro desse projeto comercial nós também fazemos, né, um projeto social, porque nós temos hoje mais de 30 bolsistas, por exemplo, né, que não pagam nada, outros tantos pagam 50%, então a gente mesmo dentro do projeto comercial, a gente tenta poder ajudar a sociedade. Essa interação, né? Sem dúvida. Quem pode mais, né, ajuda aquele que não pode. E legal que até assim, um dos pilares desse DNA de vencedor é a solidariedade. Então é fazer com que os outros também olhem para o próximo, ajudem, né? Então assim, se nós não tivermos atitude no que nós estamos pregando, ficar só no discurso, nada adianta. Então isso arrasta os próprios pais dos outros alunos que têm mais condições, acabam ajudando em várias situações a própria escolinha e os próprios colegas, né? Muda a vida das pessoas, né? Sem dúvida. Você contando um pouco, brevemente, a história é muito grande, gente, mas entendendo a sua história, e hoje você está colocando em prática todo o seu conhecimento na área social. Em algumas situações, hoje nós temos alguns meninos na base do Atlético Paranaense. Olha isso. Tem alguns meninos na seleção da escola, que o Atlético hoje está dando muita atenção para as escolas Furacão, né? Que é a menina dos olhos do Atlético realmente, e tem vários meninos que estão nessa seleção das escolas hoje. Então assim, eu estou sempre ajudando no que é preciso. Então assim, quando sou solicitado para conversar comigo, para motivar, às vezes para cobrar, às vezes para poder falar alguma coisa positiva, ou às vezes também, né, dar um puxão de orelha. Então nós estamos sempre ali mordendo e assoprando, né? Que legal. E você estava me falando em off que pretende trazer algo assim para Batatais, é isso? É isso. Nós estamos em parceria com o Centro de Cultura Física de Batatais, né? Nós tivemos uma reunião aí. Esse era um sonho meu já, de trazer para a cidade do meu coração a escola do meu clube do coração, né? Que é o Atlético Paranaense, que realmente se transformou numa grande paixão minha. E quem sabe, né? Como o Cocito saiu daqui e foi parar lá no Atlético Paranaense, joguei por quase 6 anos, né? Tive uma trajetória muito, muito feliz lá. Quem sabe não apareçam outros meninos aqui. Então a ideia é essa, primeiro formar cidadão. E o pessoal do Centro de Cultura Física, eu quero agradecer até aqui publicamente pelo entendimento do que o projeto, do que nós propomos, né, com o projeto, de trazer realmente, associar a minha imagem, de onde eu saí, tudo que eu passei na minha infância, para que outros meninos realmente possam acreditar e confiar que eles podem ter um futuro brilhante também dentro do esporte. E se não isso acontecer, mas que sejam grandes cidadãos. Então, primeiro é como eu disse, formar vencedores para o jogo da vida. Então, assim, porque... formar vencedores para o jogo da vida. Esse é o slogan da nossa escola.
E aí, na parceria com o pessoal, as maiores informações depois todos podem pegar lá no Centro de Cultura Física. Eles vão ver primeiro como é que vão fazer as pré-inscrições, se somente para os associados no primeiro momento. Então as maiores informações vão ficar a cargo deles, mas eu estou muito feliz por eles darem essa oportunidade de eu estar trazendo aqui e oportunizar algo real dos meninos aqui, aqueles que têm um grande potencial realmente futebolístico para poder crescer na carreira, que eles possam ser vistos realmente. E é algo assim inovador, como eu disse para eles, não só para o clube, mas para a cidade de Batatais, porque eu não acredito, não lembro, pelo menos, de ter tido uma escola realmente oficial com tamanha seriedade que é a escola do Atlético Paranaense. E o Atlético hoje, se você for pegar aqui nos últimos 4 anos, né, cara, a representatividade que tem, ele foi campeão da Copa do Brasil, foi bicampeão sul-americano, chegou numa final de Libertadores agora esse ano. É um clube muito sério, que tem uma categoria de base super formadora, que é uma das melhores categorias. A estrutura lá do Atlético realmente ela é fantástica. É um dos clubes que melhor vende, né, seus atletas, realmente valoriza demais. Então, assim, é um clube que tem suas contas em dia. Então, se não fosse algo muito sério, jamais eu colocaria minha mão no fogo e traria para cá. Cara, que legal saber um pouco dessa história. A história é grande do Cocito. Eu não vou me alongar aqui nessa entrevista, mas eu tenho algumas perguntas finais aqui. Qual o seu maior medo, Cocito? Meu maior medo É que eu não consiga fazer o que eu faço hoje, que eu seja interrompido de fazer o meu propósito, né? Eu sempre digo assim que eu falo sempre que nós temos que deixar um legado duradouro, e isso está relacionado muito ao nosso propósito, que é investir nas pessoas e investir em Deus. Aí assim você vai deixar um legado duradouro, senão não tem outras coisas, porque eu costumo dizer que nós não levaremos nada dessa vida, né? Mas nós temos obrigação, por tudo que Deus nos deu até hoje, começando da nossa vida, né, de nós estarmos aqui respirando, nós temos a obrigação de deixar algo positivo para outras gerações. Então, meu medo é ser interrompido de fazer isso que eu faço, né? Então, o que eu peço sempre é ter saúde para poder viver aí bem, com dignidade e poder ajudar as pessoas. Momento de maior alegria no mundo esportivo. No mundo esportivo, sem dúvida nenhuma, foi o título brasileiro de 2001, né? Porque, como eu disse, indescritível isso. Eu disse assim, ó, como nós... eu disse da equipe de 88, que era desacreditada aqui de Batatais. Nós fomos campeões da Liga Ribeirão Pretana também, que foi uma conquista assim fantástica. Ali tudo começou realmente. O título de 2001, nós éramos uma equipe desacreditada também. Então assim, ninguém acreditava na gente. Eu costumo dizer que não basta o mundo inteiro acreditar em você ou na equipe. Se você que está ali, se você não acreditar, nada acontece. Agora, se quem tá ali, eu costumo dizer, né, quem tá ali dentro do vestiário, se acreditar realmente que as coisas podem acontecer, basta somente isso. Não importa que os outros não acreditem. E isso aconteceu com nós em 2001, então assim, foi uma felicidade tremenda. A gente vê a mídia, né, infelizmente ali do eixo Rio-São Paulo, que realmente não acreditava e não queria que nós chegássemos na final. Então assim, foi contra tudo e contra todos. Então assim, foi uma felicidade tremenda de mostrar o quanto nós somos capazes, né? Eu falo que o impossível, ela é uma linha imaginária, né? Entre os interessados e os obstinados. E se você mais tiver... difícil, vitória é mais Exatamente, gostosa, né? mais valorizada Foi muita renúncia para que isso fosse conquistado, né? Foi um mês, por exemplo, as pessoas não sabem, né? Mas um mês antes de começar a competição, nós ficamos longe dos nossos familiares, treinando pré-temporada 3 períodos. Naquela época treinava às 6h30 da manhã, depois treinava às 10, depois treinava à tarde. E depois nas finais também, algo que surgiu de nós jogadores, nós pedimos para ficar concentrados também nas fases decisivas. Então assim, abdicando e renunciando aos nossos familiares em prol de algo maior. E esse algo maior aconteceu. Então, a gente sempre tem, eu sonho isso, eu sonho aquilo. Você já realizou um sonho? Vários sonhos. Tá? Qual pretende realizar? Esse vai ser agora a escola, por exemplo, aqui, trazer a escola Furacão aqui para Batatais. Se Deus quiser, vai se concretizar, está se concretizando. Vai ser mais um sonho realizado, né? E depois são vários sonhos, né? Essa questão esportiva, social, educacional, na questão familiar, casar os meus filhos, né? Um já está formado, agora tá lá, o Rafa tá lá fazendo academia de polícia. Então assim, vê-los bem, né? Isso é que nós queremos, e que eles possam perpetuar tudo que eu venho perpetuando da disciplina, da educação que eu tive dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe. Que eles possam fazer isso também. Então, assim, isso que é o mais importante. Mas você pode indicar um lance que mais marcou? Um lance que ficou muito marcado, né? Vou falar positivamente, que foi um gol
que eu fiz no Atletiba, que foi nessa seletiva que eu disse que nós fomos campeões em 99, e numa das fases, na segunda fase, né, que foi como se fosse uma mini Copa do Brasil, né? Primeiro nós pegamos a Portuguesa, na segunda fase nós tiramos o Curitiba, que é o maior rival do Atlético Paranaense. E é um jogo que eu estava no banco de reservas, né? E nós estávamos perdendo o jogo por 1-0, lá no Couto Pereira, no estádio deles. E aí eu entrei no intervalo. E nós estávamos perdendo por 1-0 no primeiro tempo, mas era para ter tomado uns 4, 5. Nós escapamos, assim, de uma goleada no primeiro tempo. E aí eu entro no intervalo. E eu tive a felicidade, não só do gol, mas de entrar muito bem. Eu fiz o gol de empate. Alivia para o time do Coritiba, Cocito, uma bomba! Golaço! Cocito! Para explodir o torcedor do Atlético Paranaense em todo o Brasil. Uma bomba! Indefensável para o Gilberto, com estilo, também com bola rolando. Ele levantou, bateu com 3 dedos, praticamente com a parte de fora do pé. Olha só como ele pega bonito. Foi uma pancada, eu acabei empatando o jogo ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. E depois nós acabamos vencendo esse jogo de 4-1. Então, assim, um jogo que um primeiro tempo totalmente distinto do segundo. E foi meu primeiro gol como profissional, um gol num clássico. Um gol que eu tive a oportunidade de homenagear o Wendel, que foi um amigo meu aqui de Batatais, de infância. Ele acabou falecendo num acidente de carro, aqui voltando ali da BR Operária, né? E era um amigão meu, eu tive a oportunidade de homenagear esse gol também, dediquei a ele, né? A sua família, que todos eram muito amigos nossos. Então, assim, foi um gol que foi um misto de sensações, de emoção, e então foi muito marcante para mim. Cara, e aquele lance polêmico com o Kaká? Esse marcou um pouco. Eu até não sei se foi tão negativo ou positivo, né? Um lance que você vê. Eu acabei nem tomando cartão no lance. O que aconteceu? Cara, tava um jogo assim. Um campo muito escorregadio. Tava chovendo em Curitiba. E no lance ele chega, eu fui marcá-lo, ele foi receber a bola. Na hora que eu cheguei, ele já me deu um tapa. Que ninguém fala desse tapa, mas eu tomei um tapa meio que no pescoço, quase na cara, assim, tentei sair. E eu vim correndo com ele marcando, e todo mundo cita o lance, mas muitos não viram o lance. A pessoa fala, acha que eu dei uma pancada, que eu dei um chute por trás, que eu quebrei a perna dele. Não foi nada disso. A gente vê lances muito piores que não tomam essa conotação. Na verdade, eu acabei vindo com ele, então segurando ele, e aí eu fui escorregando. Como eu disse, o campo estava escorregadio, eu passei o pé assim, escorreguei. No momento que eu escorreguei, eu puxei ele com a mão, o short dele. E aí ele caiu, eu na ânsia de levantar, eu acabei trançando ali as pernas. Depois eu fiquei sabendo que ele já estava lesionado com o tornozelo e acabou torcendo o tornozelo ali e saiu do jogo. E o que comoveu muito a todos, né, no Brasil, a mídia toda, tal, pelo choro do Kaká. Então todo mundo fala, o Cocito fez o Kaká chorar. O choro do Kaká, e até ele mesmo disse nas entrevistas, não era de dor, nada daquilo, tal, mas era por ele não estar podendo mais ficar no campo e ajudar a equipe dele a conquistar o objetivo, né, que era a classificação. Que felizmente foi nós que conquistamos. E foi um jogo muito decisivo. E ninguém queria que o Atlético chegasse àquela decisão. O São Paulo era realmente um dos melhores times, tecnicamente, vários jogadores da seleção brasileira. E nós conseguimos vencer aquela partida, e esse lance ficou muito marcado, né? E aí tomou uma conotação de Cocito como um jogador violento. A mídia é sensacionalista, né? Demais. E aí, depois no jogo a semifinal foi contra o Fluminense. E aí todo mundo já querendo, até para precaver os árbitros de que nossa equipe era uma equipe violenta, para eles ficarem de olho. No final, no jogo contra o Fluminense, pra você ter ideia, eu marquei o Roger o jogo todo, não tomei cartão, e o Roger acabou sendo expulso. Então, assim, por revidar um lance, depois, né? Então, assim, não era nada daquilo. Eu sempre fui um jogador realmente de uma marcação muito forte, mas com muita lealdade, né? E esses lances, lógico, sem dúvida nenhuma, pela marcação, por ser muito vigoroso, às vezes acontecia algum lance um pouco mais risco de eu chegar, às vezes, até eu brinco, né? Ou às vezes eu chegava atrasado, ou às vezes eu escorregava. Mas isso acontecia. Você jogou em qual posição sempre? Eu joguei sempre de volante. A minha posição característica era de volante. Meio campista. Mas em várias oportunidades eu cheguei a jogar também de zagueiro. Até no Tenerife, no Corinthians, no próprio Atlético Paranaense, também no Tenerife eu terminei lá na Espanha. Volante. Eu até, assim, de zagueiro, como nós jogávamos um pouco à frente, quando você dá um passo para trás, fica até mais fácil para jogar. Mas eu, como não tinha, não era tão alto, né? Minha estatura realmente não fez com que eu perpetuasse na posição de zagueiro.
Eu tenho 1,78 m, né? E o zagueiro aí pelo menos tem que ter seu 1,83, 84, 85, daí pra mais. Eu acabei não jogando zagueiro, mas algumas oportunidades eu contribuí nessa função. Uma entrevista sensacional com o Cocito, Thiago Cocito, para quem é de Batatais. Thiago, obrigado, cara. É muito legal falar com você, estar aqui ao seu lado, né? Porque você traz essa energia do futebol, da arte, né? Da emoção. Cara, quero agradecer demais. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade e aproveitar, né? Hoje aqui nós estamos gravando, eu não sei quando vai ao ar, mas né, mandar um parabéns especial pro meu pai. Vim aqui, para passar realmente o aniversário, né, dele no dia 9 de novembro agora, completa 83 anos, né? Primeiro aniversário que ele vai passar longe da sua alma gêmea, né? Que é da minha maravilhosa mãe, que Papai do Céu levou esse ano. Então quero mandar um beijão pro meu pai, que ele continue firme aí, que eu sei que ele tem muito a contribuir, não só com nós, mas com toda a sociedade também, tá bom? Cara, obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo.